Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver sobre parágrafo. O que é parágrafo? Parágrafo é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases contidas em um determinado parágrafo mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Fazemos um novo parágrafo sempre que a ideia ou fatos da história mudam. Para que serve esse parágrafo? Ele serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens quando houver, facilitar a leitura e a compreensão e organizar os sentidos do texto, tá? Então aqui é mais a descrição, a definição do parágrafo, né? Do que ele é e para que ele serve. Nós vamos ver agora os exemplos, tá? Primeiro, antes da gente analisar um texto escrito, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Observem essa folha de caderno, né? No meu caderno, eu tenho ali a margem, né? Do meu lado esquerdo, ó, a margem em vermelho, ela está bem definida, né? Já a minha margem do lado direito, ela é bem fraquinha, eu quase não consigo ver, não é mesmo? Mas ela está ali e ela tem que ser respeitada. Então, ó, quem quiser pode até passar uma canetinha, uma caneta, um lápis, alguma coisa para marcar aquela margem, porque na escrita no caderno vocês não podem passar dessa margem, tá? Então, olha lá, uma dica para saber o tamanho do parágrafo. Utilizem os dedos de vocês. Então, o dedo indicador ali, dá um espacinho com o dedo, faz um pontinho, já sabe que ali pode começar o parágrafo, tá? Então, o parágrafo, ele é esse afastamento da minha margem esquerda, né, para o meio do caderno. Então, é um pequeno espaçamento ali para a gente iniciar o texto e começar a organizar as escritas das frases, né, dos fatos, enfim, tá bom? Então, utilizem o dedo de vocês. Respeitem sempre a margem do caderno, ok? Agora vamos ver um exemplo, né? Vocês já devem até ter decorado essa fábula, né? Da cigarra e as formigas, mas é bom porque daí dá pra gente trabalhar bastante. Então, olhem lá. Passei essa fábula para uma folha de caderno, né? Tem ali as minhas linhas, está dentro da margem, né? Respeitando as margens. E agora inicia, ó. Eu numerei ali para vocês os parágrafos. Eu tenho 6 parágrafos nessa fábula, né? Nesse texto. Então, eu tenho ali o espaçamento, ó, do meu parágrafo, né? Da margem esquerda, para começar o meu texto. Então, comecei o meu texto. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Ponto. Terminei uma frase. Se eu terminei uma frase, a próxima frase eu preciso iniciar com letra maiúscula, certo? Se essa minha segunda frase, ela ainda estiver falando sobre a primeira frase, ou seja, se ela ainda tiver alguma relação com a primeira frase, então eu permaneço no mesmo parágrafo, ok? Então, ponto, letra maiúscula, continua ali na frente, não vou para outra linha. Então, olha lá. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Que grãos tinham ficado completamente molhados? Os grãos das reservas de trigo, né? Então, essa segunda frase, ela tem relação com a primeira. Então, eu permaneci ali no mesmo parágrafo, certo? Agora, vamos ver a próxima frase. Olha lá, ponto, letra maiúscula. De repente, aparece uma cigarra. Opa, peraí. Esse de repente, ele está falando sobre ainda as duas primeiras frases sobre as reservas de trigo? Não, né? Então aqui eu poderia ter iniciado um novo parágrafo? Poderia. Mas, como a próxima frase é uma fala de um personagem, então não tem problema. Então, olha lá. De repente aparece uma cigarra. Se eu vou fazer uma frase agora de fala de personagem, eu preciso colocar 2 pontos,
Vou fazer um novo parágrafo, então na próxima linha, parágrafo, meu espaço ali da margem, coloco o travessão, que é o ponto que indica que alguém está falando, e começo a fala do personagem. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Então, aqui tem as frases que estão falando, que se referem, né, à fala da cigarra, ok? Ponto, acabei ali a minha fala. Agora vem a fala do narrador, né? Olha lá, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Então aqui já é um outro assunto, já mudou a ideia, já não tem mais fala de personagem. Então é a fala do narrador agora. Agora é a vez do narrador contar os fatos da história. Então, ponto final, parágrafo, né? Outra linha, parágrafo, meu espaço ali da margem. Começa a frase do narrador. Então, as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. 2 pontos. Já sei que ali vai ter uma nova fala de personagem. Então, na outra linha, parágrafo, meu espaço ali da margem, travessão, que é o ponto que indica que alguém está falando, e coloco a fala do personagem. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Em seguida, lá no 5º parágrafo, vem a fala da cigarra. A fala da cigarra pode estar junto com a fala das formigas? Não, né? Então, por isso que ali fez um novo parágrafo, ok? Então, olha lá. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Por que tem 3 travessões no mesmo parágrafo? Porque todos ali são as falas da cigarra. Então, quando eu ainda estou no mesmo assunto, quando as frases ali no meu parágrafo, elas têm relação entre si, elas permanecem no mesmo parágrafo. Só quando eu mudo de fala, estou mudando de personagem, estou mudando para o narrador, estou mudando de assunto, aí eu faço um novo parágrafo, ok? Agora vamos lá na página 35. Língua, usos e reflexão. Parágrafo e organização do texto. Número 1. Você viu que a fábula A Cigarra e as Formigas, da página 18, tem 6 parágrafos, certo? Agora, releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Então, vamos reler o primeiro parágrafo. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Ponto. Acabei a primeira frase. Vou começar uma outra frase. Se ela tem relação ainda com a primeira, continuo ali na mesma linha. Só coloco a letra maiúscula. Então, depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Ponto. Terminei mais uma frase. Se ainda tem relação, eu continuo na mesma linha. Se não tem relação, eu faço um novo parágrafo. De repente, aparece uma cigarra. Esse de repente poderia ter sido um novo parágrafo? Poderia, né? Mas já expliquei para vocês anteriormente. Letra A. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases. Observe e responda. Quantas frases há nesse parágrafo? Nesse trecho aí que está destacado aí para vocês, tá? Não é para voltar lá no texto para vocês observarem. Então, quantas frases tem nesse parágrafo aí que está mostrando para vocês? Letra B. O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Então, as expressões destacadas quais são? Num belo dia de inverno, uma frase ali, depois de uma chuvarada e de repente.
São as que estão destacadas ali em negrito, né? Estão mais fortes a cor. Então, qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo? E aí vocês vão explicar por que poderia iniciar um novo parágrafo. Questão 2. Observe novamente o texto da página 18 e responda: quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? Então, vocês vão voltar lá e analisar. Quantos estão iniciando com travessão, quantos parágrafos, tá? Aqui não está perguntando quantos travessões, tá? Quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens. Hora de organizar o que estudamos. Leiam sobre o que vocês aprenderam. Então, parágrafo. Para que ele serve? Ele serve para organizar o texto em prosa. Porque lembra que eu já falei para vocês que quando a gente faz a escrita do texto em prosa, a gente precisa ter uma certa organização. Assim como o texto em verso tem uma organização própria ali de estrofes e versos, no texto em prosa também tem uma organização específica, característica, né? Então, na organização do texto em prosa, tem a utilização do parágrafo para dar sentido ao texto, para organizar a leitura, facilitar a nossa compreensão, tá? E o parágrafo, ele pode separar os momentos do texto. Então, foi o que eu falei para vocês. Dentro de um parágrafo, deve ter frases que estão falando estão no mesmo sentido, né? Se eu vou mudar de assunto, se eu vou contar um outro fato, ou se eu vou ter falas de personagens, então eu tenho que fazer novos parágrafos, ok? Agora é sua vez. Organize os parágrafos e monte o texto em seu caderno. Barnabé gosta muito do capim verdinho. O sonho do bode é ter uma namorada para juntos apreciarem a vista da colina. Este é o bode Barnabé. Barnabé. Barnabé fica sempre no alto da colina. Lá de cima ele vê o campo, o rio e toda a fazenda. Vixe, eu não entendi nada desse texto, tá todo misturado, né? Então vocês vão organizar agora esse texto com o título, né? Com os parágrafos, tá? Observem a mudança de assunto, né? Vão observando qual assunto vai entrar com qual, tá? E escrevam no caderno de vocês, tá bom? Vou mandar foto lá no grupo também para facilitar a consulta, para vocês organizarem o texto, ok? Bons estudos para vocês, fiquem em casa, beijos e até mais!